Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é Rede Legislativa, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor do que se trata com a presença da Evelyn Maciel, que está em Brasília. A gente tem uma convidada aqui hoje bem mais à distância do que a gente está acostumado. Ela é diretora da Rede Legislativa de Rádio e TV da Câmara Federal, jornalista, especialista em regulamentação de telecomunicações e mestre em ciência política. Tá certinho o seu currículo, Evelyn? Tá sim. Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Pois é, por que a gente está tendo essa conversa tão importante? A TV Câmara Taubaté, quem acompanha sabe que a gente está numa luta há muitos anos, desde 2012 mais ou menos, para trazer para o canal aberto. A gente está no canal 4 da NET, então a gente sabe que nem todo mundo tem TV a cabo em casa, acaba sendo um pouco mais difícil de chegar a todos os lares. Agora saiu uma portaria que oficializou, a gente pode então entrar nos lares de todo mundo, só falta agora um acertinho ou outro, que depende também, é claro, de equipamento e tudo mais, mas o mais difícil já foi, né, Evelyn? E a gente contou com a ajuda dela. Olha, é um prazer esse é o trabalho que eu faço aqui em Brasília, né? A gente coordena essa rede como um escritório da rede, né? Dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós solicitamos o canal para a Câmara e aí a gente faz essa parceria com a Câmara Municipal e vamos para o sinal aberto, a TV Câmara, a TV Senado, TV Assembleia e vocês, TV Câmara Municipal. Pois é, por isso que chama rede, né? São 4 pelo preço de 1, vamos brincar assim, se é que pode ser dito, porque é uma transmissão só, mas vão 4 ao mesmo tempo. Exatamente, é como se fosse uma rua que antes passava só um carro, agora passam 4. E como funciona isso? Porque na minha cabeça de jornalista é meio complicado entender a engenharia da coisa. Chama multiprogramação. Quando escolheram a tecnologia NIPO brasileira, né, para adotar no Brasil esse padrão de TV digital, uma das vantagens que ele trazia tecnológica, porque existiam 3 padrões, o europeu, o japonês e o americano. Aí escolheram o japonês com algumas adaptações para interatividade. E esse padrão japonês, uma coisa que ele oferece, assim como o europeu também oferece, é a multiprogramação. Você usar um canal de televisão que era para uma emissora, você divide a banda e faz essa multiprogramação. Então, coloca 4 emissoras no mesmo transmissor. Sim, e no caso, então, é TV Câmara Federal, TV Senado, TV Assembleia Estadual e a nossa linda TV Câmara Taubaté, que vai chegar para vocês. Mas eu queria saber como surgiu essa ideia de transformar uma rede legislativa que pegue o Brasil inteiro. Claro que na medida do possível, né? Nem todas as cidades conseguem ter a sua TV Câmara municipal, mas como surgiu isso? Vamos então englobar aí o país numa rede para que a gente possa levar informação para as pessoas. Quando as nossas emissoras foram criadas, foi em 97, uma lei de TV a cabo, né, que criou esses canais de acesso público, que são esses canais legislativos, aí também tem o canal da Justiça, tem o canal comunitário, né? Então, as TVs por assinatura, elas passaram a ser obrigadas a carregar esses nossos canais. Só que a população que paga para existirem esses canais todos, a maior parte dela não tem condição de ter TV por assinatura em casa. Sim. Então, a gente, com a tecnologia de TV digital, que barateou muitíssimos preços, né? Se fosse TV analógica, a gente não conseguiria fazer. Então, essa tecnologia da TV digital, ela possibilitou a gente se juntar e ir dividindo esses custos, né? Então, isso, é uma oportunidade tecnológica que alavancou a maior transparência das nossas casas legislativas, né? Que já investiram em criar essas emissoras e precisaram fazer com que elas chegassem na população toda, né? Então, esse é nosso esforço. A gente já chega com a rede a mais de 80 milhões de pessoas. Sim, a gente tem
60 transmissores ligados, mais ou menos. E aí a gente vai aumentando esse alcance devagarzinho, conforme vai ligando o transmissor em cada cidade. E isso que eu queria saber, se existe um número oficial de hoje, neste momento, quantas cidades fazem parte da rede. E não é só TV, né? Tem rádio também. Isso, a vantagem do computador, né? Da gente estar aqui, olha só, eu aqui de Brasília posso participar dessa entrevista e também vou abrir aqui a nossa página e já vou te dar o dado exato, né? De quantas emissoras estão no ar hoje com a gente. Mas é isso, esse número que eu te falei de mais de 80 milhões de pessoas, né? Que já conseguem acessar o nosso sinal. Sim. Aí tem algumas cidades que não tem TV Câmara Municipal ainda, sabe? São as assembleias que assumiram, né, a expansão. E aí vai variando, né? Mas a gente já está... eu acho que faltam 2 estados só que a gente não tem operação nenhuma. Uhum. Mas que a gente está para ligar nessas capitais que faltam. Aqui, ó, vou te falar certinho. São 79 emissoras legislativas, tá? A gente está com 59 canais. Esses 79 que eu te falei é rádio e TV, tá? Uhum. A emissora de TV são 67, sendo que essas 67 ocupam 59 transmissores. Dá para entender? Porque numa mesma cidade você repete, né? Então você tem algumas cidades, a TV Câmara e a TV Senado, elas estão em todas as operações, né? Aí vai variando as assembleias e as câmaras municipais junto. Então é isso. E a rede de rádio tem só 12 rádios ainda. É uma rede bem menor. E a gente está em 25 capitais. Qual é a frequência, mais ou menos, de quanto em quanto tempo tem a liberação? Porque a gente sabe, principalmente a gente que viveu aqui dentro da TV, que tem toda uma burocracia, não é só chegar, pedir e conseguir essa liberação. Exatamente. Bom, primeiro que a gente não consegue dar conta da demanda que chega, então a gente trabalha muito sob pressão mesmo, né? Então, e isso depende da capacidade de investimento da própria Câmara Municipal, que faz o projeto técnico. Então, é o primeiro investimento que se faz. A gente solicita o canal, o Ministério indica e a Câmara Municipal faz o projeto técnico. Manda pra gente, agora não somos mais nem nós que colocamos no sistema da Anatel, é o próprio engenheiro da cidade, já sobe nesse sistema. Aí é analisado lá dentro, indica pendência e tal. E esse prazo eu não posso nem chamar de burocrático, porque é técnico, né? É um processo técnico. É um passo a passo. Muitas vezes ele é freado por causa muda ministro, aí fica parado na mesa do ministro, sabe essas coisas que a gente não consegue controlar? Sim. Então a gente estima que uns 2 anos hoje é o tempo que a gente leva entre o interesse da Câmara, porque às vezes acontece também de mudar a presidência da Câmara Municipal, aí não ficam mais interessados, aí para um pouco. Aí daqui a pouco vem outro presidente, se interessa, faz andar de novo. Aí vai indo, né? E aí vocês agora estão nessa fase, né, agora a gente vai licenciar o canal enquanto vocês adquirem o canal, o transmissor, né, para poder entrar no ar. Pelo que eu vi, junto com Taubaté veio a autorização para Birigui, em São Paulo, e Catolé da Rocha, lá na Paraíba. Então, é um trio aí de uma vez só. Semana passada saíram 10. Teve um outro dia que saíram mais 7. Entre rádio e TV. Então, existe Mas esse interesse. É atípico, porque estava represado um monte. Uhum. E qualquer cidade, qualquer Câmara pode solicitar? Existe alguma regra, sei lá, de habitantes? Ou qualquer uma? Olha, se tiver esse interesse e essa verba para investir, tudo bem. Exatamente. A gente não faz corte de tamanho, né, da população, porque às vezes você tem uma cidade pequena, mas que tem arrecadação alta, que consegue investir, né, nessa ferramenta de transparência, né? E eu acho importante a gente frisar também que hoje em dia a TV aberta ela é uma das maneiras
de transmitir, né, o conteúdo que a emissora gera, para todas as plataformas, né? Ainda vão surgir outras, inclusive, né? Sim, a gente tem que modernizar sempre, né? Isso, mas quem fala no Brasil com a população de baixa renda é a televisão. Sim, isso que eu ia te falar. Qual é a importância, então, da gente divulgar cada vez mais o trabalho legislativo, ainda mais em tempos de fake news, que a gente recebe em todos os lugares, todos os canais, um monte de informação, a gente não sabe filtrar, nem sempre dá para saber o que é verdade e o que não é. Então, qual é o nosso papel? Posso dizer até como o meu também, porque eu trabalho aqui. Exatamente. O seu é muito importante, porque como você está dentro da Casa Legislativa, você é o filtro, né? A gente sempre tem algum filtro, ou é o dono do jornal, o dono da emissora. No nosso caso, o filtro temos que ser nós, profissionais da área, que vão conseguir fazer com que todos os parlamentares, vereadores, tenham acesso à ferramenta emissora de televisão, né? Isso é muito importante e isso é o que garante a nossa própria credibilidade, né? Sim, a transparência, né? Das pessoas entenderem também como é feito uma lei, como é feita uma fiscalização e não só a informação final que a gente está acostumado a ver no jornal. Tal lei foi aprovada. O processo, né? Processo decisório, da tomada de decisão, é uma coisa que a gente ouve muito, por exemplo, a Câmara de Vereadores não faz nada, só aprova nome de rua. Perfumaria, que eles falam. Você já morou numa rua que não tem nome? É complicado, né? Só quem mora sabe. Só quem mora sabe. Então, assim, a gente precisa, com a nossa informação, explicando os processos, por que aquilo é importante, né? E aí a gente vai aproximando o cidadão dessas ferramentas de democracia tão importantes, né? Que são as casas legislativas. As pessoas precisam entender, porque antigamente a pessoa falava assim, nem lembro mais em quem eu votei, não é? E eu acho que quando a pessoa começa a acompanhar, não, eu votei no vereador tal, na vereadora tal, vou acompanhar. Olha aí ela falando, e olha, dessas 4 emissoras que estão no ar nas cidades, a que mais tem interesse da população é a Câmara Municipal. É mais perto, né? É mais perto do dia a dia. Mas aí a nossa missão aqui em Brasília é tornar a nossa informação também atrativa para a pessoa falar, não, peraí, eu preciso entender o que o presidente da Câmara está falando, por que ele está se posicionando dessa forma e da outra, né? Sim. E entender. E a gente, com a televisão, a gente também vai progredindo e vamos conseguindo colocar mais informação na tela, que é a interatividade, né? Então, textos explicativos sobre o projeto que está sendo votado, sabe? Por exemplo, as audiências públicas na Câmara, na internet, elas conseguem ter participação da sociedade, a pessoa pode interagir, fazer pergunta numa audiência, e isso também vai ser possível na televisão, por causa da interatividade. Olha que legal. Então, assim, a gente tem um caminho pela frente ainda para construir, né? E mesmo com os avanços das redes sociais e tudo, a gente tem sempre que lembrar que o nosso recorte é aquela pessoa que tem menos acesso, é para aquele que a gente está falando. Então, a gente tem que traduzir, simplificar, tirar a palavra. Era isso que eu ia perguntar para você, porque a gente está acostumado a ver esse linguajar legislativo, jurídico, que não é acessível para todo mundo, as pessoas não entendem, a gente que trabalha aqui dentro, às vezes, precisa ligar para alguém e perguntar o que esse projeto quis dizer. Então, existe esse desafio. Como a rede legislativa instrui os seus canais a conversar com todo mundo? É realmente isso, pensar na pessoa que estaria mais longe possível da nossa realidade. É exatamente isso. E até por ser televisão também tem um desafio da linguagem da televisão, né? A gente está acostumado com as gravatas, né? Informação importante vem sempre da boca de um homem engravatado. Então, assim, e isso não gera muito interesse, né? Porque a pessoa já olha e fala, não vou entender nada do que ele está falando. Então, a gente tem que
com a linguagem e trazendo as informações, né? E fazendo digerindo, né? Sim. Existe um manual, entre aspas, do que pode e o que não pode, a partir do momento que foi liberado esse canal? Olha, é mais que um manual, é o nosso próprio acordo, sabe? Porque como os nossos presidentes que assinam, a gente tentou colocar tudo lá dentro, né? Então, assim, toda a legislação de radiodifusão, que é muito rigorosa, né? Para você estar com a emissora em sinal aberto, você tem que cumprir um monte de obrigação, né? E como as coisas, assim, do bom senso também, né? De não ter uso eleitoral das emissoras, né? Por exemplo, esse é um ano eleitoral. Eu não sei se vocês vão conseguir inaugurar a emissora aberta antes, né? Sim. Do período... acho que não, né? Já está tão pertinho. Tá pertinho. Mas tem muitas regras que a gente faz, a gente solta uma orientação para todas as emissoras, né? Fazendo uma leitura da lei eleitoral, que normalmente muda de uma eleição para outra, mudam os detalhes sobre propaganda eleitoral e tal. E aí a gente faz essa orientação direta a cada ano eleitoral. Mas aquela coisa assim de não ter proselitismo político, não ter programa religioso, essas coisas, não ter comercial, né? Essas coisas estão todas no acordo. Sim, já aconteceu? Existe algum caso de alguma emissora que foi preciso chegar lá e conversar, falar, não, isso não está certo, se continuar, vocês perdem a concessão? Não precisei chegar num momento mais sério, mas sim, o que eu faço? A gente faz às vezes uns questionários e eu mando para todos os gestores. Me respondem aqui. Aí faço as perguntas, né? Assim, você tem algum programa religioso? Aí eles respondem, né? Porque a gente tem uma relação de confiança. Temos sim. Aí eu oriento, falo, não pode. Se vocês quiserem ter algum conteúdo, vai ter que ser um programa que explique religiões, que educação, né? Nesse viés, e não como um culto, né? Não como uma missa, não como eu não sei, né? Ou um centro espírita, ou uma reunião, nada disso, né? Nada que seja de uma religião, entendeu? Então, isso sim, eu tive ano passado, quando eu percebi, já tinham 3 emissoras. Conversei com todas tiraram do ar. Eles entendem. E pega um pouco do que a gente estava conversando antes de começar o programa, que a TV Câmara Taubaté tem o Conselho Público, que tem os membros que não trabalham aqui, não são servidores, são da sociedade civil, que é um conselho deliberativo primeiro que nós tivemos aqui no país, né, Evelyn? E a gente estava recebendo elogios. Muito rápidos. Eu estava aqui em Brasília, lá na Câmara, né, trabalhando e tal, e preparando uma proposta de conselho. Aí, nós também estamos discutindo, vamos falar sobre isso, manda o que você tem e tal, conversamos. Quando eu vi, aprovado, instalado, parabéns. A gente levou uns 10 anos, viu? O de vocês é de 2009, o nosso é de 2019. Pois é, a gente consegue ser pioneiro em algumas coisas. Sim, parabéns. E eu me lembro na época da formação do conselho que a emissora, ela era nova, eu não lembro qual é o ano de inauguração de vocês, mas ao mesmo tempo ela era muito boa, né? Já começou assim, aí veio o conselho e tal. Mas eu acompanhei esse iniciozinho, sim, sabe? Essa discussão sobre a criação do conselho de vocês. Então você concorda que já é um ponto que ajuda nessa barragem do que pode e que não pode, para não ter que chegar até você esse caso. Fundamental. Teve uma experiência muito importante no Brasil, que foi o Conselho Curador da EBC, né, que acompanhava as pautas, acompanhava tudo, né, na verdade, inclusive a parte orçamentária da empresa e tal, e que acabou. Mas a gente sabe que não pode ficar, é muito poder, né? Assim, uma emissora de televisão, ela tem que estar acessível para todo mundo, né? Todo mundo, todos os parlamentares e toda a população tem que se sentir parte disso, né? Com certeza. Se sentir representada mesmo, né? E vocês, não vou dizer audiência, porque medir a audiência de um canal legislativo é até esquisito, né? Porque parece que tem uma concorrência, não tem. Mas tem como uma medição, assim, para saber
se as pessoas estão assistindo mais, se elas estão mais interessadas no que o Legislativo tem a dizer? Olha, a gente tinha Ibope, a gente pagava o Ibope, a medição do Ibope até 2015. E o presidente Eduardo Cunha cortou essa verba. Mas o que eu posso te dizer é que até aquele momento a gente estava indo super bem, porque eu tenho amigos que trabalham nas emissoras comerciais e a gente conversava como a TV Câmara estava se aproximando da Globo News, sabe? Na TV por assinatura. Naquela época a gente já tinha as emissoras abertas, mas ainda não era, eu acho que tinha umas 10 emissoras em capital, né? Não era tão grande como a gente é agora. Mas a gente fez uma coisa muito importante agora no dia 29 de agosto, que foi, a gente trocou o número dos canais em 40 cidades. Foram, acho que 48 canais, emissoras que mudaram de número em 40 cidades, às 10 horas da manhã do sábado, do dia 29 de agosto. Isso foi uma operação enorme para a gente, né, na parte de engenharia e tal. Divulgamos isso durante um mês e agora a população vai encontrar os nossos canais no meio dos canais comerciais, entre a Globo e o SBT, entre a Rede Record, não sei o quê, sabe? Sim. E a gente vai estar lá. Então, nós temos certeza que a gente vai ter um salto de audiência. Isso foi notícia em todas as cidades onde houve mudança de canal, a mídia local deu, sabe? Maior transparência, o canal mais acessível para a população. Quando a gente ligar o canal aí, nós vamos passar por essa fase de escolher onde a gente vai ficar no controle remoto. Para garantir isso. Se fica lá no cantinho no começo, todo mundo pula, né? A gente ficava no final, a gente ficava no 61. Era difícil chegar lá. Eu ficava tranquila que eu falava, quando a pessoa girar para ver todos, ela vai chegar lá. Porque o último também é o primeiro de ré, né? Eu tentava, assim. Mas agora a gente conseguiu mudar tudo com o desligamento do sinal analógico, teve esse espaço e a gente agora vai poder operar no meio de todo mundo, né? Dos canais comerciais. Sim, mas a gente consegue ver no nosso dia a dia mesmo que antigamente ninguém sabia nada sobre política, não tinha interesse, mas agora o interesse fez um boom nos últimos anos. Então, por que assistir TV Câmara se tem informação em todo lugar? Eu jogo essa pergunta para você. Fonte direta de informação, não é? É muito mais, você está ao vivo, você está mostrando o que está acontecendo, você tem os programas de análise também com os próprios parlamentares para explicarem melhor os projetos, as decisões, né? Então é isso, na comunicação a gente fala isso, né? Você tem os graus de acesso às informações. No nosso caso, nós somos fonte primária. As informações acontecem dentro das casas legislativas. E exercer a cidadania acaba sendo um direito ou é mais um dever mesmo? Não entendi a pergunta. O fato de você poder assistir TV Câmara, assistir os canais legislativos, é exercer a sua cidadania. Exatamente. É um direito seu ou é um dever seu exercer a sua cidadania? Eu acho que as duas coisas, né? Se envolver é um dever, né? É assim, a gente se sente como ser humano mais completo quando a gente se doa, né? Quando a gente ajuda, quando a gente contribui à nossa comunidade. Não é um espírito muito do brasileiro, né? Esse espírito de comunidade. Eu vejo, sei lá, alguns países que eu visitei, esse senso, assim, da vizinhança, sabe? A vizinhança que se ajuda, que se conhece, que se apoia. Eu acho que é isso que a gente tem que ter e expandir para a área política, né? Porque é onde as decisões são tomadas, né? Exatamente. No caso, Brasília ajudou super Taubaté a ter essa conquista. Nada, e vocês ajudaram a gente, vocês vão levar nosso sinal para ir. Olha só que coisa boa. Vai ser uma parceria de sucesso que a gente espera aí que seja eterna essa parceria, né, Evelyn? Vai ser. Eu preciso encerrar o nosso programa, infelizmente, mas eu quero deixar então esse momento aí das suas considerações finais, quer deixar algum recado para quem nos assiste aí sobre toda essa burocracia que a gente enfrentou desde 2014, entrando com a papelada, mas o nosso canal aberto vai sair.
Olha, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, para a emissora, para a população de Taubaté, que tire o melhor dessa oportunidade que é acompanhar as emissoras legislativas em sinal aberto, né? Sem ter que pagar nada, poder assistir. Isso faz uma diferença muito grande. Então, assim, Taubaté é uma cidade que ela se destaca na comunicação legislativa. Então, assim, que a população apoie, né, e entenda a importância dessa comunicação aí na cidade. Com certeza, a gente segue aqui no nosso trabalho. A gente não pode prometer para vocês uma data de quando a gente vai estar aí oficialmente nos lares de todo mundo, mas a gente espera que o quanto antes a gente possa trazer essa notícia para vocês e contar, olha, a partir de tal dia, no canal tal, a gente vai estar disponível. Mas, enquanto esse dia não chega, eu conto com vocês para compartilhar a nossa programação, o nosso programa, principalmente esse, com quem não teve acesso. Evelyn, agradeço de novo a sua participação. Muito obrigada por ter topado esse bate-papo à distância. E você volta aqui com a gente, acompanha a nossa programação, compartilha e até a próxima, então. Tchau, tchau.